E eu então, como o líder da igreja, pensei e orei como a gente podia usar Jesus junto como tema do mês, com o tema de crescimento. E o Senhor colocou no meu coração que a gente quer falar sobre a importância de crescer na graça e no conhecimento. Amém. Crescer no conhecimento é conhecer a Bíblia, por isso que a gente está focando na Bíblia. Aliás, nessa sexta-feira, eu vou estar ensinando o livro de Abacuque mais uma vez, e a gente vai ter um momento muito bom aqui na igreja, e você vai fazer pergunta, e logo depois a gente já vai entrar semana que vem no livro de Gálatas. E quando a gente fala de crescer na graça, a gente está falando de crescer a imagem de Jesus, crescer a semelhança de Jesus, crescer para ser igual a Ele, porque esse é o objetivo de cada um de nós. Deus nos chama para sermos mais como Jesus. Ser cristão é ser como Jesus. Semana passada foi culto multicultural e a gente pregou, e eu quero só lembrar para quem estava aqui e ajudar quem não estava aqui a poder chegar com a gente aonde a gente está. Nós estamos usando em todo mês de maio essa passagem tirada de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e eu estou escolhendo essa versão, que é a versão transformadora. Diz assim: portanto, todos nós, isso inclui eu e você, isso inclui todo cristão, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, passado, o véu já foi removido, nós somos cristãos, nós já temos Jesus no nosso coração, nós agora podemos ver e refletir a glória do Senhor. E porque a gente vê e reflete a glória do Senhor, o Senhor, que é o Espírito, nos transforma, e eu gosto dessa palavra, gradativamente. A transformação não é imediata, é gradativamente. O Senhor vai nos transformando gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez, leia comigo o finalzinho, deixando-nos cada vez mais o quê? Parecidos com Ele. Não é tão lindo quando a minha mãe sobe aqui e alguém fala assim: poxa, você é parecido com ela. Olha, essa semana eu ganhei um presente, não é Dia das Mães para mim, mas eu ganhei um presente tremendo. Na semana passada, no domingo, nossos netinhos ficaram com a gente. Minha filha viajou e o esposo ficou um pouco com ele, dividiu, porque um pai com 2 filhos pequenininho não aguenta muito tempo, traz para os avós. Então nós ficamos com o Macaizinho e com a Malia de domingo à tarde até terça por volta de 10 da manhã. Aí na terça-feira nós levamos eles no daycare e acordamos cedo. E aí chegou, e depois de 2 dias com a gente, eles não queriam ficar, eles queriam ficar com a gente. E é normal, claro, quer ficar com os avós. E os avós querem ficar com eles. Então eles chegaram lá no daycare e começaram a chorar, e o Macaizinho segurou na avó. E a Malia ficou comigo. Eu sou muito agarrado ao Macaizinho, mas a Malia eu perco sempre para a Tereza. Mas nesse momento ela ficou comigo, ela me abraçou e eu fiquei, mas tá bom. Aí eu peguei a Maliazinha e a Tereza ficou lá e eu levei ela para a classinha dela. E quando chegou na classinha dela, ela já conhece a professorinha dela, ela levantou as mãozinhas, pegou. E a professora, a primeira vez que me via, ela se apresentou, me disse o nome dela. É um prazer conhecer o senhor. O senhor é o quê? Eu sou a avó dela. Ela olhou para mim e falou assim: olha, eu já conheci a avó e já conheci os pais, mas ela é a sua cara. Ela é parecida com você. Rapaz, eu falei assim: você ganhou meu dia, você é a melhor professora desse daycare. Depois disso, eu só não postei, mas eu falei para todo mundo que estava perto, e estou falando para você também, e pode espalhar. Mas você vê o que a Bíblia diz? Que quando a gente tem o véu removido, a gente vê o Senhor, reflete a sua glória, e aí Deus começa uma obra gradativamente, nos transformando, e a gente começa a ficar parecido com Ele. Isso é que Deus quer para a gente. Ser parecido com Jesus significa que a gente tem que pensar como Ele, agir como Ele, sentir como Ele, se comportar como Ele. Hoje, se você fosse embora agora, você já tinha recebido tantas bênçãos. Foi maravilhoso. Obrigado, William, pela sua sensibilidade. Deus curou. Nós ouvimos agora uma palavra profética sobre finanças, uma excelente mensagem em 5 minutos do pastor Max. Mas o que Deus está falando para a gente é o seguinte: tudo que eu estou fazendo com vocês é para que vocês saiam lá fora e pareçam comigo em todas as áreas da vida de vocês.
Se você é líder, nós temos vários líderes na igreja. Eu sou o pastor da igreja, então a minha responsabilidade é grande, mas eu não estou sozinho. Nós temos outros pastores, nós temos outros líderes, você é líder de grupo. Paulo, que era um apóstolo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que baseado nessa passagem que nós lemos, se a gente quiser ser transformado e parecer com ele, porque Paulo que escreveu isso, a gente tem que ter o véu removido, são 3 coisas, diga comigo, ter o véu removido. Número 2, ver o Senhor, e a gente já viu na semana passada que a gente vê o Senhor através da sua palavra. Número 3, refletir sua glória. Isso é para todos nós, mas eu estava falando de liderança porque o apóstolo Paulo, ele não só fala para as pessoas, mas ele diz o seguinte, eu não vou falar nada para vocês que eu não esteja disposto a fazer. Eu sou pastor dessa igreja, juntamente com a minha esposa, há 35 anos, vocês já me conhecem. Eu não prego de nada que eu não estiver disposto a fazer. E essa série de mensagens está mexendo comigo. Porque a minha responsabilidade como líder de vocês ainda é maior. E não só a minha, mas você que é pastor, que tem o título de pastor, você que é líder, você que sobe aqui para cantar, que tem qualquer cargo de liderança no corpo de Cristo, olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uau, que responsabilidade para o líder. Eu gosto muito da tradução no inglês. Siga o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Mas isso é muito importante. Gente, eu estou falando para você assim, olha, eu não sou perfeito, mas por favor, eu vou fazer o meu melhor para seguir o exemplo de Jesus. E vocês vão ver Jesus em mim e vocês vão seguir o meu exemplo, porque eu sigo Jesus. Não é que vocês têm que me imitar para ser como eu, vocês têm que me imitar para ser como aquele que eu imito também. Então nós que somos líderes, gente, isso é muito sério. Se você tem título de pastor, título de ministro de louvor, líder, a sua responsabilidade é maior ainda, porque você tem gente que você lidera. E você tem que falar como Paulo, olha, siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo do Senhor. Agora, isso não é só para os líderes, é para todo mundo. Lembra desse versículo que a gente viu na semana passada, Romanos 8, 29? Diz assim, porque Deus conhecia os seus antes de o mundo ser criado. Então, antes do mundo ser criado, Deus já conhecia você. E Ele decidiu que eles seriam como seu filho. Foi uma decisão de Deus. Algumas pessoas entendem isso como predestinação. E predestinação nessa passagem é o seguinte, eu predestinei que todos aqueles que são meus filhos serão como o meu filho Jesus. Amém. Jesus é o exemplo para nós. Eu amo essa tradução desse versículo, Efésios 5:1, na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Eu geralmente eu não gosto que você pegue o telefone não, mas agora você tinha que tirar uma foto dessa passagem e memorizar. Olha que versículos, eu vou ler novamente. Você pode tirar uma foto se você quiser, rapidinho. Porque eu queria que você memorizasse isso. Efésios 5:1, vamos ler juntos? Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Ou seja, não só o líder, mas todos os crentes. O objetivo nosso é ser como Ele. O que eu quero fazer hoje, eu quero ajudar vocês a entender sobre isso. E como eu faço, como eu sempre faço todo dia das mães, eu escolho uma mulher na Bíblia. E hoje eu escolhi a mulher samaritana. E o que a gente vai fazer, eu tenho mais ou menos 20 e poucos minutos, porque eu não quero passar o tempo, eu quero ser sensível ao tempo de hoje, mas eu queria que você me acompanhasse, tá? No pouco tempo aqui eu preciso que você me acompanhe. Eu quero fazer duas coisas hoje. Primeira coisa que a gente vai fazer, se nós temos que ser igual a Cristo, a gente tem que olhar como Ele é para a gente acompanhar e imitar Ele, certo, queridos? Tem muita coisa que Jesus é e a gente só tem 4 domingos para falar sobre isso. A gente pode falar em outros domingos, mas eu estou focando essa série em 4 semanas. Uma das áreas, eu estava orando e o Senhor me deu 2 áreas. Eu vou pregar hoje, domingo que vem, eu pedi o pastor Max para pregar no último domingo. E há 2 áreas que eu quero trazer para a igreja. A área da semana que vem é muito importante, já preparei para a semana que vem. Mas a área de hoje tem a ver com como demonstrar amor. Por quê? Porque essa é uma área que eu pessoalmente tenho dificuldade. Essa dificuldade de demonstrar amor e ser firme ao mesmo tempo.
A gente tem facilidade de amar quem nos ama, amar quem gosta da gente, amar quem é parecido com a gente, mas amar as pessoas que são diferentes da gente. Ontem eu estava dirigindo o meu carro, Nissan 370Z, conversível. Eu esqueci de falar na semana passada, 6 marchas. E eu estava lá, 2011, e eu estava lá com a capota para baixo, meu amigo, minha esposa estava viajando, botei a capota, botei o óculos escuro e fui ver minha mãe. Aí na volta, estou vindo na 80 e aquele trânsito maligno, aquele trânsito endemoniado que dá ali antes de atravessar a ponte. Aí o que eu faço? Quem conhece o caminho sabe que você sai na Gilman, você vai passando pela rua paralela até chegar na Pau. Eu fiz isso, saí. Quando eu saí, passando por Berkeley, aquele montão de cabana, de tenda de homeless, mendigo. E eu pensando nessa mensagem. E eu falei assim, caramba, essas pessoas precisam de Jesus. A gente fala dele, poxa, a gente sabe que eles estão fazendo uma sujeira terrível, destruindo a cidade, mas eles precisam de Jesus. Quem é que vai falar de Jesus para eles? E eu lembrei do pastor Evans, que é um pastor das Assembleias de Deus em São Francisco, que tem um ministério com esses irmãos. Para dizer a verdade, eu não sei como fazer, mas eu posso ajudar ele. Quando acabou o culto em inglês hoje, que eu preguei essa mesma mensagem, 2 pessoas vieram para mim e falaram, pastor, eu queria fazer alguma coisa. Uma pessoa em particular falou assim, pastor, o senhor colocou no meu coração, falei essa semana para o meu esposo, eu só posso isso, mas toda semana eu quero dar $5. $5 para ajudar essas pessoas. E quando o senhor falou, eu quero ajudar esse ministério. Outra pessoa me falou que queria fazer o mesmo. E a gente pode orar pelo pastor Evans, a gente pode mandar os jovens, Paulo, para ir lá trabalhar. Porque essas pessoas precisam de Jesus. E eu tenho dificuldade. Como é que eu posso falar de Jesus para uma pessoa e demonstrar amor e ao mesmo tempo falar contra o pecado? Essa linha fina de amar o pecador, mas odiar o pecado é algo que a gente tem dificuldade. Eu tenho, mas a gente pode aprender com Jesus. Então, o que a gente vai ver hoje é aprender a amar como Jesus amou. Rapidinho, na história da transformação da mulher samaritana. E a gente vai ver como essa mulher samaritana teve as 3 coisas acontecendo. O véu foi removido, ela viu o Senhor e refletiu a sua glória. Semana passada eu falei que esse mês é o mês de BYOB, Bring Your Own Bible. Eu pedi que todo mundo trouxesse a Bíblia hoje. Quem trouxe a Bíblia, livro, não é telefone, não vale. Quem trouxe a Bíblia, livro, levanta a mão e diga assim, pastor, eu fui obediente. Amém. Se você desobedeceu, eu vou te perdoar por hoje, mas domingo que vem, todo mundo com a Bíblia. E o que eu fiz no culto em inglês, vou fazer agora, eu escolhi um jovem para fazer a leitura de João capítulo 4. Abra sua Bíblia, João capítulo 4. Por que eu escolhi o jovem? Porque eu sei que para o jovem isso é muito difícil. Eu fui criado numa geração que o telefone celular veio muito mais tarde. O primeiro meu telefone celular dava o tamanho era desse tamanho assim. Eu andava, tinha que carregar uma coisa atrás. Rapaz, era enorme o telefone celular. Mas os jovens nasceram numa cultura de iPhone e Android e não sei o que mais, e Samsung, essas coisas todas, e eles mexem naquele celular numa coisa tremenda, mas para eles é muito difícil esse negócio de trazer a Bíblia. Então eu estou querendo trazer para eles e ajudar eles a entender que não tem nada igual como livro. E eu vou chamar um jovem hoje para fazer essa leitura para a gente. Samuel, onde você está? Samuel, onde você está? Aqui está Samuel. Eu quero que a igreja dê bem-vindo ao Samuel. Samuel, tua mãe está aí? Sim, está bem. Então é um presente para ela, hein? Feliz Dia das Mães. Eu queria que nesse momento ele fizesse leitura para a gente. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, ele vai ler versos 1 a 30. Okay. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.
Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, outra vez terá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, no entanto... Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém. Obrigado, Samuel. Deus abençoe. Parabéns, meu filho. Uau. Não só leu bem, mas tem uma voz muito bonita, não é? Queridos, eu queria só mostrar para vocês, rapidamente, algumas coisinhas bonitas nessas duas coisas que eu quero fazer hoje. Primeiro, nós vamos aprender como Jesus amou. Nós vamos aprender a amar como Jesus amou. E eu queria chamar a atenção de 3 coisas nessa história que a gente acabou de ler. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que, para Jesus mostrar amor para essa mulher, ele tem que fazer algumas coisas. E essas são as coisas que eu e você precisamos fazer para amar como Jesus amou. A primeira coisa que Jesus fez, ele quebrou barreiras que existiam para que ele pudesse alcançar essa mulher. Há pelo menos 3 barreiras que Jesus quebrou claramente. Primeiro, a primeira barreira era uma barreira que tinha a ver com o fato de Jesus ser homem e ela ser uma mulher. Era a barreira de gênero. Hoje, em 2019, isso não tem nada a ver. Hoje é comum um homem conversar com uma mulher. Hoje é comum até mesmo um homem ser amigo de uma mulher. Mas naquela época, homem não conversava com mulher, principalmente em público dessa forma. Então, tinha uma barreira de ser homem e mulher. Jesus não estava interessado. Ele estava disposto a quebrar essa barreira para poder demonstrar amor para essa mulher. Amém. Segundo, claramente Jesus era um rabino, ele era um mestre, ele tinha seguidores. E essa mulher tinha um caráter duvidável. Era uma mulher que tinha um caráter, ela era considerada uma mulher pecadora. E a gente sabe disso por 2 coisas nessa passagem. Primeiro, ela está pegando água ao meio-dia. Meio-dia não é a hora de pegar água, é a hora que o sol está mais quente. As mulheres pegam água juntas pela manhã ou no final da tarde. Mas ela propositalmente quer pegar água no meio-dia, o momento em que não tem ninguém ali. Ela não quer estar perto de ninguém, porque as pessoas a rejeitam.
Ela não quer estar perto dos homens ou das mulheres da cidade. Ela está longe da cidade, ela está sozinha. E claramente Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, diz que ela teve 5 maridos, o que ela tem não é dela, ou seja, ela está vivendo em adultério. E naquele tempo, viver em adultério significa penalidade de morte. A pessoa podia ser apedrejada até morrer por viver em adultério. Jesus não só quebra a primeira barreira, mas ele quebra a segunda barreira, que é a barreira social. Ele está disposto a se associar com essa mulher para demonstrar amor. E a terceira barreira que Jesus quebra é a barreira cultural. Jesus era judeu, a mulher era samaritana. E João claramente nos diz que os judeus não se associavam com os samaritanos. Porque os samaritanos eram meio judeus e meio gentílicos. Os samaritanos eram inimigos dele durante a época da reconstrução do templo. E os judeus detestavam os samaritanos. Mas Jesus quer quebrar também essa barreira cultural e se aproximar dessa mulher. Então a primeira pergunta para a gente é o seguinte: se a gente quer aprender a ser como Jesus, e a gente já viu que esse é o propósito, a gente está disposto a quebrar essas barreiras que são colocadas, barreiras culturais, barreiras sociais, para demonstrar o amor de Deus às pessoas que estão lá fora. Eu oro que sim. Eu oro que Deus possa nos ajudar. A gente está disposto a quebrar qualquer barreira para poder ver e a mostrar o amor de Jesus para alguém. Alguém pode dizer amém? Amém. A segunda barreira que Jesus está disposto a quebrar, a Bíblia diz que Jesus saiu do seu caminho para encontrar com a mulher. No capítulo 4, se você olhar aí na sua Bíblia, e no verso de número 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Nas minhas anotações aqui, eu botei aqui, era mesmo? Porque João diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. E a pergunta era mesmo? Ou seja, nós acabamos de vir da Palestina. E a gente sabe que quem foi lá, ou que estuda a Bíblia, sabe claramente que existiam outras formas de sair da Galileia e chegar em Jerusalém. E a forma mais comum que um judeu usava não era passar por Samaria. Era saía da Galileia, descia pelo vale do Rio Jordão. Quem foi lá, é só lembrar, vai pelo vale do Rio Jordão, chega em Jericó, sobe para Jerusalém. Ou seja, evitava passar em Samaria, mas aqui diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque não tinha outro caminho? Não, porque tinha uma mulher que precisava dele. E a pergunta que eu faço para cada um de nós, eu queria que você pensasse nessa pergunta. Por favor, me acompanhe. Você está disposto a sair do seu caminho para falar de Jesus e demonstrar amor para alguém? Qual é a forma mais comum que a gente usa para evangelizar, gente? Convidar para vir à igreja. Ou convidar para vir ao nosso grupo de conexão. Nada errado com isso, isso é bom. Mas o que a gente quer é que as pessoas saiam da onde estão e que venham até nós. Mas a verdade é que muitas pessoas não vão vir na igreja nem no grupo de conexão. E Deus está falando para mim e para você. Você está disposto a sair da sua zona de conforto para demonstrar o meu amor? Aonde é essa zona de conforto, eu não sei para você. Talvez para mim seja, na próxima vez que eu passar lá, parar o meu carro, já que tem um trânsito terrível, e falar do amor de Jesus para uma pessoa daquela. Talvez a zona de conforto é a pessoa que você trabalha, você tirar um almoço com ela. Às vezes é a pessoa que entra no seu carro quando você dirige a Uber ou a Lyft. Às vezes é a pessoa que limpa a casa com você. Às vezes é a pessoa que trabalha com você. E Deus está nos chamando hoje para a gente sair da nossa zona do conforto, para demonstrar o amor de Jesus às pessoas lá fora. Podemos dizer amém? A terceira coisa que eu vejo em Jesus, Jesus começou focando nas suas necessidades, ou seja, naquilo que ela precisava, naquilo que ela procurava. E Jesus, entre aspas, ele leu corretamente e ele foi sensível a ela. Quando Jesus começa a conversar com ela, ele começa na parte física, ele começa falando sobre água. A água era a sua necessidade. Ele estava com sede, ela estava com sede. Então, Jesus começa na parte física, mas se você olhar o texto, rapidamente ele sai da física e vai para a espiritual. Se você conhecesse quem fala contigo, você pediria e ele te daria água viva. Jesus sai do físico e vai para o espiritual. E aqui vai, e foi isso que a pessoa falou comigo, as duas pessoas depois do primeiro culto, que muitas vezes nós queremos fazer bem e falamos de Jesus através de obras sociais. Obras sociais é maravilhoso, gente, mas qualquer um pode fazer isso. Você não precisa de ser crente para fazer obra social.
A Cruz Vermelha faz obra social. A ONU faz obra social. Mas nós, crentes, se a gente vai fazer obra social, sempre tem que ser acompanhada com a pregação do Evangelho. Você começa no físico e já entra no espiritual. E Jesus, então, ele consegue entender, ok, você precisa de água, mas você tem necessidade maior. Você tem uma necessidade espiritual, você precisa de água viva. Ela não entendeu, porque água viva, para ela, é água corrente. Então, quando Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem está falando contigo, você diria, ele daria água viva. Ok, tem água corrente. A água do poço não é viva, porque é água parada. Então, deve ter aí um riacho que Jesus conhece, que eu não conheço. Me diz onde é, para que eu não venha aqui mais nesse poço. Jesus fala assim, não, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de uma água que vai brotar para a vida eterna. E ele começa a tocar na sua necessidade espiritual. Mas Jesus também não negligencia a sua necessidade emocional. Jesus não julgou a ela por ter 5 maridos e viver em adultério. Ele simplesmente confrontou ela. Porque quando ela falou assim, me dá essa água. Ok, vai e chama o teu marido. Pergunta é, como é que Jesus sabia que ela teve 5 e o que ela está vivendo agora não era ela? Muitas pessoas falam assim, é porque ele é Deus. Não. João claramente nos mostra em João 4 que Jesus é humano. Ele está com fome e está com sede. João quer mostrar para a gente que Jesus estava agindo como homem, mas Jesus estava vindo como um homem sensível à necessidade das pessoas e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós vamos amar como Jesus amou, a gente não só tem que estar disposto a quebrar barreiras, a sair do nosso caminho, mas ser sensível à necessidade das pessoas. E a gente precisa do Espírito Santo para isso. Queridos, eu não sei de você, mas eu preciso tanto disso. E a minha oração nessa semana é, Senhor, me faça um homem sensível para amar as pessoas como Tu amas. Me ajuda a sair do meu caminho para encontrar as pessoas em necessidade. Me ajuda a quebrar barreiras e me ajuda a ser sensível à necessidade das pessoas à medida que eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E esse é o meu maior desafio para você. Quando você sair daqui, e eu amo uma igreja em São José que tem uma placa enorme no estacionamento. Quando você sai daqui, você está entrando no campo missionário. Quando você sai daqui hoje, você está entrando no campo missionário. Eu descubro, preste atenção nisso, pega isso aqui, eu descubro que na área que eu prego na semana é a área que o diabo vai nos tentar. E a área que Deus nos deixa ser provados. Nessa semana, para você que é membro dessa igreja, Deus vai te dar oportunidades para provar você e o diabo para tentar você. Para que você não saia, não quebre barreiras, para que você não saia do seu caminho e para que você não seja sensível às pessoas. Mas a gente vai orar por você, a gente vai orar por cada um de nós, para que quando a gente sair daqui, a gente lembre o que tudo aprendeu. Eu tenho que ser como Jesus, eu tenho que amar como Jesus, eu tenho que estar disposto a quebrar barreiras, eu tenho que estar disposto a sair do meu caminho, eu tenho que estar disposto a ser sensível à necessidade das pessoas para falar do amor de Jesus. Podemos dizer amém. Em poucos minutos, vamos olhar a transformação na vida dessa mulher. Mas antes eu queria que vocês vissem essa frase. Leia comigo bem alto. As pessoas saberão o quanto as amamos pela maneira como mostramos o quanto nos importamos. Essa frase não é original. Eu li em algum lugar, mas ela é verdadeira. As pessoas saberão o quanto amamos quando nós demonstramos o quanto nós nos importamos com ela. Vamos rapidamente ver a transformação dessa mulher. Lembra que para ter transformação, para nos crescermos igual a Ele, crescermos a sua semelhança, 3 coisas precisam. Qual é a primeira coisa? Ter o véu removido. Então vamos ver essa mulher com o véu removido. Eu queria que vocês olhassem aí, pega a Bíblia novamente. Lá no verso, rapidinho só, tá? Rapidinho, só para a gente ver na Bíblia, eu quero que a gente gaste tempo com a palavra de Deus. No verso de número 7, veio uma mulher, e a mulher samaritana, verso de número 9, diz assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Então ela reconhece Jesus como um homem judeu, Vá no verso de número 11, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Ela chama de Jesus de Senhor. Senhor aqui não é curioso, não é Senhor como Senhor, mas Senhor como Sir, Senhor como um respeito. Então, o Senhor não tem como tirar água,
ela está com respeito, o Senhor é um homem, ela está chamando ele de Senhor. Aí chega no verso de número 15, ela chama de novo. Disse ela mais uma vez, no verso de número 15, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Novamente ela chama Jesus de Senhor. Quando chega no verso de número 19, disse a mulher: Senhor. Então, 3 vezes essa mulher reconhece Jesus como um homem e com respeito ela chama de Senhor. Aí no verso de número 19, ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. De Senhor, homem, agora ela já tem uma revelação maior. Agora ele é o quê? Profeta, um mensageiro de Deus. Quando chega no verso de número 25 e 26, ela diz assim: olha, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. E a pergunta dela, na verdade, embutida aqui é: o Senhor é o Messias? E ele diz assim, claramente: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Você vê essa mudança gradativa, o véu sendo removido? De homem para profeta, de profeta para Messias. E nós não lemos, o Samuel não leu, mas a mulher, ela volta novamente com as pessoas, ela vai falar de Jesus. Vá comigo no verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, sua quem? Da mulher, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você está vendo a progressão? Homem, profeta, Messias, Salvador do mundo. O véu está sendo removido gradativamente. E é assim que aconteceu conosco. E é assim que vai acontecer com as pessoas lá fora. Nem todas vão ver Jesus imediatamente como Salvador do mundo, mas é o nosso trabalho demonstrar o amor para que essas pessoas possam ter a mesma experiência dessa mulher. Segundo, primeiro tem que ter o véu removido. Segundo, tem que fazer o quê para ser transformado? Tem que ver o Senhor. Tem que ver o Senhor. Então, está faltando ali, ver o Senhor. Tem que ver o Senhor. E ver o Senhor significa o seguinte: que você tem que ver Jesus através da sua palavra. Mas não se esqueça que Jesus é a própria palavra de Deus. Então, o que Jesus falou com ela? Ele falou de água viva, ele falou de salvação, ele falou de adoração, ele falou a respeito dele, ele se revelou como Messias. E essa mulher, quando o véu foi removendo, ela conseguiu enxergar Jesus pelo que realmente ele é. De chegar a ser um homem, até ver Jesus como Salvador do mundo. Então, ela passou pelo primeiro passo, véu removido. Segundo passo, ela viu o Senhor. E o terceiro passo, refletir o Senhor. Então, como é que eu sei que ela refletiu o Senhor? Porque depois que ela conversou com Jesus, o que ela fez? A primeira coisa, ela foi para onde? Para a cidade. Mas é a cidade que ela fugiu dela, agora ela corre para ela. Das pessoas que ela fugiam dela, agora ela corre para ela. Por quê? Ela é uma mulher transformada, é uma mulher curada, é uma mulher perdoada, é uma mulher transformada pelo poder de Deus. E é isso que acontece com a gente. Essa mulher se tornou uma mulher perfeita depois disso? Não, nós não sabemos muito mais dela. Ela só aparece aí em João capítulo 4 e nós não temos nem informação do seu nome. Mas eu fiquei tão curioso que eu comecei a investigar sobre ela e eu descobri que na tradição cristã oriental, a gente é da tradição cristã ocidental, nós viemos da igreja cristã ocidental, que foi a católica e depois do protestantismo, mas a nossa base é cristã ocidental. Mas quando eu falo de cristão oriental, eu estou falando dos gregos, eu estou falando da igreja russa, eu estou falando da igreja cóptica. E eu descobri que na tradição cristã oriental, o nome da mulher na época do seu encontro com Jesus é desconhecido. Mas ela foi batizada e eles descobriram o nome dela como Fotina. Então, eles têm até o nome para ela, Fotina. E ela é celebrada como uma santa de renome. E na pesquisa que eu fiz assim, como ainda é relatado em João, ela foi rapidamente espalhar a notícia do seu encontro com Jesus e através disso muitos passaram a acreditar nele. Seu testemunho contínuo é dito ter trazido tantos à fé cristã que ela é descrita como igual a um dos apóstolos. Eventualmente, ela foi pregando e ela atraiu a atenção do imperador Nero e ela foi trazida diante dele para responder à sua fé.
e ela morre como mártir. Sabe como é que ela morre como mártir? Diz a tradição oriental que ela morre uma morte de mártir sendo jogada dentro de um poço sem água. E essa tradição é muito forte, que na igreja oriental, todo quarto domingo depois da Páscoa é considerado o domingo da mulher samaritana. Se isso é verdade ou não, não sabe. É uma tradição muito forte. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa mulher passou por uma transformação tremenda. E uma das coisas que muitos creem, e nós sabemos por essa passagem, que muitas pessoas vieram para Jesus por causa da transformação que houve na vida dela. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. O que a gente aprendeu no dia de hoje? Duas coisas que fica bem claro, e eu queria que você levasse isso para casa hoje. Primeiro, que Deus quer transformar a minha vida e a sua vida para que a gente seja mais como Cristo. Para que isso aconteça, o véu tem que ser removido, a gente tem que ver o Senhor e a gente tem que refletir a sua glória. E quando a gente faz isso, muitas pessoas serão abençoadas. Aconteceu com a mulher samaritana, pode acontecer com a gente também, vai acontecer com a gente também. Segunda coisa que a gente aprendeu hoje é que, para que isso aconteça, a gente tem que ser mais como Jesus. E ser como Jesus significa amar como Ele amou. E para amar como Ele amou, a gente tem que quebrar barreiras, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E a gente precisa de chegar aonde as pessoas estão e ministrar as suas necessidades. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, enquanto o grupo de louvor volta. Querido Pai, nós tivemos uma experiência tremenda nesse dia aqui na igreja, desde o início do culto até agora. E agora a palavra que fica no nosso coração é uma palavra que traz transformação em nossa vida. Todos nós fomos admoestados que Deus quer que a gente seja mais como Cristo. E a gente sabe que isso não é fácil. Ser como Cristo é um padrão muito alto. E uma das áreas que nós aprendemos hoje que a gente precisa de ser como Cristo é demonstrando amor aos que não são amados. Demonstrando aceitação aos que são rejeitados. Não significa que a gente tem que aceitar as pessoas e tolerar os seus pecados. De alguma forma a gente precisa de ser como Jesus, amar e confrontar. Jesus confrontou essa mulher do seu pecado, da sua vida de adultério, mas fez com tanto amor que ela foi transformada. Eu preciso de amar dessa forma. A minha igreja, que eu pastoreio, precisa de amar dessa forma. Ajuda-nos, ó Pai. Não é fácil quebrar barreiras. Existem barreiras tão fortes, culturais, de gênero, sociais. Mas se tu quebraste barreira para encontrar essa mulher, ajuda-nos a fazer isso essa semana e durante a nossa vida. Não é fácil parar o carro quando a gente está atrasado para falar do teu amor para alguém. Não é fácil, Senhor, deixar de ganhar um dinheiro porque o Senhor manda nos parar para falar de amor para alguém. Nessa semana, Senhor, ajuda-me e ajuda aos meus irmãos e irmãs a sair da nossa zona de conforto, a parar tudo para demonstrar o teu amor. Se for um mendigo, se for alguém, a gente não quer só dar um sapato, $5, uma comida, porque se fizermos isso, Senhor, eles vão continuar nessa mesma vida. Se a gente der $5, eles vão gastar em bebida ou droga. Mas a gente tem que falar do teu amor, tocar na necessidade espiritual e emocional deles. Ajuda-nos a sentir, a ser sensível a isso. Pai, se alguém estiver aqui nessa tarde que o véu ainda não foi removido e que não consegue enxergar o que a gente está falando com claridade, com clareza, que não consegue enxergar Jesus pelo que Ele é, remove esse véu e ajuda-nos a ver o Senhor. E nós estamos vendo o Senhor hoje, mas ao sairmos daqui, ajuda-nos a refletir o Senhor. No restaurante onde a gente vai almoçar, no trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge.
com as pessoas com quem a gente trabalha e com quem a gente estuda. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Fique de pé, vamos cantar esse cântico para terminar o nosso culto.